Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o Corinthians treinou hoje à tarde no CT do Dr. Joaquim Grava. O Corinthians que jogará amanhã às 21h30 contra o Avaí, jogo válido pelo Brasileirão. E para essa partida o técnico Coelho ainda não definiu a equipe, ou pelo menos não quis informar para a imprensa. Hoje ele fez um treino fechado, o que sabemos que o Ramiro e o Gustavo não jogarão, ficarão no banco de reservas. E aí fica a dúvida quem são os jogadores que entrarão nos lugares do Ramiro e do Gustavo. Matheus Vital, Cleison e Janderson disputam 2 vagas. O argentino Bocelli tem chances de ser relacionado. Hoje, antes do treino, o Coelho disse que o Bocelli, se treinasse bem, poderia ser relacionado. Em contrapartida, o Coelho acabou descartando a participação do atacante Everaldo. Aliás, pelo que o Coelho falou, dificilmente o Everaldo voltará a jogar nesse ano. Como você já sabe, o Corinthians tem interesse na contratação do meio-atacante Luan do Grêmio. Um jogador interessante, embora não viva um bom momento, um jogador que teve há um tempo atrás fotos que viralizaram quando o Corinthians ganhou o Mundial de 2012, o Luan lá em São José do Rio Preto, ele saindo comemorando com a camisa do Corinthians, ou seja, o Luan é corintiano, então seria muito bem-vindo no elenco do Corinthians. No entanto, ontem surgiu uma notícia, uma história lá no Rio Grande do Sul, que o Luan poderia vir para o Corinthians numa troca com o goleiro Cássio. Primeiro eu vou dizer uma coisa para você, corintiano, fica tranquilo, esquece, isso é uma grande bobagem que soltaram lá no Rio Grande do Sul, isso é impossível o Corinthians ceder o goleiro Cássio pelo Luan. Nem por um outro jogador, nem pelo Everton Cebolinha, isso aconteceria. O Cássio é um dos maiores ídolos do Corinthians, considerado por muitos como o maior goleiro da história do Timão, jamais sairia do Corinthians para uma outra equipe brasileira numa troca. Então esqueça, pode ficar tranquilo o torcedor corintiano, porque o Cássio é nosso e ninguém tasca. E hoje o Corinthians foi homenageado no site da FIFA, tudo porque faltam 15 dias para começar o Mundial de Clubes e a FIFA acabou fazendo uma citação ao Corinthians como o primeiro campeão mundial de clubes do novo milênio. Então, esse time do Corinthians maravilhoso, que saudades que eu tenho desse time, Dida Índio, Fábio Luciano, Adilson e Kleber, Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho, Edilson e Luizão, o melhor time que eu vi jogar do Corinthians. E esses jogadores merecem ser homenageados, lembrando que em janeiro do próximo ano vai completar 20 anos do primeiro título mundial do Corinthians. Quero parabenizar também a Federação Paulista pelo campeonato que fez. Quero falar em especial sobre a ação que teve no dia, sobre a diferença salarial nas transmissões. Eu acho que é importante o público, não só do futebol feminino, mas a nossa sociedade entender essa diferença. E imagina se meu gol valesse apenas 0,8, né? Eu acho que não seria justo. E eu quero que todo mundo entenda que nós somos iguais e nós merecemos o mesmo reconhecimento e respeito que os homens merecem. Que belíssimo discurso da Victoria Albuquerque, atacante do Corinthians. Ontem à noite, em um evento realizado pela Federação Paulista de Futebol, um evento que premiou as melhores jogadoras do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o Corinthians foi o grande destaque. Entre as 11 ideais, nada mais nada menos do que 6 jogadoras do Corinthians. A lateral direita, Catiúcia, as zagueiras Pardal e Érica, a lateral esquerda, Juliette, a meio-campista Gabi Zanotti e a atacante Victoria Albuquerque. A Gabi Zanotti ainda ganhou um outro prêmio de melhor jogadora da galera. Foi uma votação popular feita pela internet e a Gabi Zanotti acabou ganhando esse prêmio. E a Victoria Albuquerque, que também foi a artilheira do campeonato, acabou ganhando o prêmio de melhor jogadora da competição numa eleição feita por jornalistas. A grande ausência dessa premiação foi o técnico Arthur Elias. Não deu para entender. Depois de uma campanha histórica que foi essa do Corinthians, 20 jogos, 20 vitórias, era de se esperar que o comandante do time fosse eleito o melhor técnico. Mas não, o Arthur Elias acabou sendo preterido pelo técnico do São Paulo, o Lucas Pitinato. E ontem à noite o Corinthians empatou em casa com o Indaiatuba em 2-2, jogo válido pela segunda partida das quartas de final da Liga Paulista de Futsal. Os gols do Timão foram marcados pelo Malcom e pelo Marcelo.
Então o Corinthians agora está classificado para a semifinal da Liga Paulista. Lembrando que nesse torneio o Corinthians joga com o Sub-20. O calendário no futsal brasileiro é insano. Tanto é que existem 2 campeonatos estaduais. O Corinthians, inclusive, nesse ano ganhou o Campeonato Paulista e agora está disputando a Liga Paulista. Então é um calendário muito difícil e o Corinthians já tem jogo na próxima quinta-feira na grande final da Copa do Brasil de futsal contra o Horizonte no ginásio poliesportivo Vladimir Marques. Então, fiel torcida já se prepara para quinta-feira invadir o Parque São Jorge. E daqui a pouco, às 20 horas, no ginásio poliesportivo Vladimir Marques, tem Corinthians no NBB, Corinthians e o Unifacisa, jogaço. O Corinthians que é 6º colocado no NBB, o time que tem 6 vitórias e 3 derrotas, fazendo uma grande campanha, crescendo a cada jogo. Então vamos lá, fiel torcida, lotar o Parque São Jorge para o Corinthians conseguir mais uma vitória no NBB. E amanhã eu volto a partir das 19 horas e 10 minutos com todas as informações de Corinthians e Unifacisa e com todas as notícias do dia corintiano. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve, Timão!